A prisão do Bolsonaro é um dos temas que mais geram vídeo aqui no YouTube hoje em dia. Tá, nessa altura do campeonato, certamente já até justificaria do YouTube criar uma categoria exclusiva só para as pessoas subirem vídeo com especulação furada sobre a data de prisão dele. Aliás, diga-se de passagem, tá, se as categorias dos vídeos do YouTube fossem divididas de forma séria, só ia ter charlatanice. Seria a categoria de especulação furada sobre a prisão do Bolsonaro, categoria de pegadinhas claramente combinadas, métodos ineficazes de emagrecimento, estratégias furadas para ganhar dinheiro e vídeos de videogame. Que nada mais são do que vídeos para você ganhar o jogo roubando. O YouTube então só tem uma categoria de vídeos realmente honesta, que é a categoria de vídeo de gatinho. O resto é falcatrua. Mas hoje eu vou dar a minha opinião honesta sobre esse tema que até hoje só gerou clickbait. Afinal, por que o Bolsonaro ainda não foi preso? Será que ele ainda vai ser? Veremos. Bom, tem alguns temas na nossa vida que são foda. Não importa o quanto você esteja racionalmente convencido de que aquilo é mentira, sempre vai ter uma criança inocente dentro de você querendo acreditar. A assombração é um ótimo exemplo. É lógico que eu sei que fantasma não existe. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas se eu for assistir Atividade Paranormal meia-noite sozinho e começar a fazer uns barulhos estranhos aqui pela casa, eu vou imediatamente pensar numa rota de fuga pro caso de aparecer uma entidade. Não tem jeito, é automático. E eu acho que de certa forma a gente se comporta assim com relação à justiça também. No fundo, todo mundo sabe que ninguém vai pra cadeia só porque descumpriu a lei. A prisão é um ato político, geralmente direcionado para quem é preto e pobre. A lei é um engodo utilizado para justificar a prisão em alguns casos, quando é conveniente, e nada muito além disso. Mas apesar de todo mundo saber disso, porque já cansou de ver gente rica sair impune, porque já cansou de ver gente pobre indo pra cadeia injustamente, parece que tem um lado nosso que continua com essa ilusão. Que se determinada pessoa transgredir a lei, ela vai acabar sendo presa, e que portanto é só uma questão de conseguirem provar. E aí, casos descarados como o do Bolsonaro deixam a gente absolutamente revoltado. Porque é muito difícil acreditar que o cara fez tudo o que ele fez e continua solto. Aliás, antes disso, é até difícil acreditar que o cara foi burro de cometer tanto crime deixando tanta ponta solta. Às vezes eu acho que o bolsonarismo é um reality show para descobrir quem que é o brasileiro mais otário. Eles vão jogando uma coisa mais descarada que a outra e finalmente, quando sobrar só uma pessoa defendendo no Twitter, vai pular um gorila do armário com um prêmio, uma bicicleta, sei lá. Mas vamos lá, indo direto ao ponto, tá? O principal motivo pelo qual o Bolsonaro ainda não foi preso é o fato de que a direita brasileira, sobretudo as elites econômicas, não vão ficar na condição de não ter nenhum candidato com viabilidade nacional. E eu tô falando isso com base em achismo? De jeito nenhum. Tá? Eu tô falando isso com base num fato que é extremamente constante na história brasileira. O fato de que se você pegar toda a história da República, tá, desde 1989, você poderia sortear literalmente qualquer dia, de qualquer mês, de qualquer ano, e você vai encontrar pelo menos uma figura política conservadora com grandes chances de se tornar o próximo presidente da República. Dependendo do momento histórico, você pode ter até 2, 3, 4 nomes conservadores com essa projeção. Mas você não vai encontrar nenhum dia da história em que esse nome não estivesse claramente colocado. E é claro que isso não acontece por acaso. Mas hoje, tirando o Bolsonaro, ainda não existe esse candidato com projeção nacional para a direita brasileira. E não que todos os indícios contra o Bolsonaro sejam absolutamente irrelevantes nesse processo dele ir para a cadeia, mas é bastante improvável que alguém tenha força política para prender ele enquanto o suporte das elites econômicas não for revertido para um outro nome. E eu acho que a inelegibilidade ainda é um tema mais provável, tá? Porque isso ainda soa como algo muito técnico para a população de modo geral. É algo que não impediria que ele transferisse voto para um outro candidato, por exemplo. Mas a prisão em si é algo muito forte. E portanto ela só deve acontecer quando e se um nome relevante for construído em substituição.
E é claro que, em alguma medida, isso meio que já vem sendo feito, né? Sendo que, por enquanto, o nome do Tarcísio é a maior aposta dessa elite. Quem acompanha esses grupos bolsonaristas já vê uma ou outra postagem, né, claramente patrocinada, tentando dar uma levantada no nome dele. Mas, concretamente, nem o Tarcísio, nem qualquer outro nome da direita hoje está sequer perto de ter essa projeção nacional. Para a imensa maior parte da população brasileira, é mais fácil reconhecer o rosto da atual loira do Tchan do que reconhecer o rosto do Tarcísio de Freitas. E olha que eu nem sei se ainda existe loira do Tchan. Isso porque, é lógico, ainda que o Tarcísio tenha sido ministro do Bolsonaro, ele não fazia sequer parte daquele escalão mais ideológico que sempre teve mais protagonismo, mais exposição na mídia. E aqui a gente já entende um primeiro empecilho que a direita vai encontrar para construir esse nome nos próximos anos. Porque perfis como o do Bolsonaro são perfis que dialogam muito com a população conservadora, que está muito mais preocupada com essas questões morais, de costumes. Mas efetivamente esse é um perfil que não tem nada a ver com a elite econômica brasileira. Esse pessoal da Faria Lima, por exemplo, gosta mais desse perfil pseudo-tecnocrata, que fala em gestão, em austeridade, eficiência e tudo mais. E mais uma vez, se a gente olhar em retrospectiva na história brasileira, nós vamos ver que esse pessoal sempre conseguiu fazer o povo conservador engolir os seus candidatos. Foi assim com o Collor, com o Fernando Henrique, com o Alckmin, com o Serra, com o Aécio Neves. Isso só para ficar na história mais recente. Então, o que aconteceu em 2018 foi o processo oposto. O perfil conservador popular é que foi imposto a Faria Lima. E isso é meio que um eclipse na política, aquelas coisas que acontecem uma vez na vida, uma na morte. E em 2018 isso aconteceu por razões bastante particulares. Os escândalos do Aécio Neves inviabilizaram o PSDB, e aí os caras até tentaram ventilar o nome do João Dória, do Luciano Huck, mas ficou claro no meio do caminho que a estratégia mais segura era o Bolsonaro. Então plugaram o Paulo Guedes lá e bola pra frente. E isso, inclusive, reforça o meu ponto de que a direita não pode ficar sem um nome viável. Para ela, isso é sempre extremamente perigoso. O problema é que agora, em 2023, isso meio que cria um impasse. Porque ao se buscar uma alternativa para o Bolsonaro, é evidente que a tendência natural da elite econômica é voltar a tentar construir esse nome mais técnico. E eu vou colocar umas 2.000 aspas aqui nesse técnico, tá, gente? Basicamente eu tô falando de alguém que saiba comer com talher. Mas justamente por isso o nome do Tarcísio foi escolhido para governar o maior estado do país. De fato, ele é um nome muito mais alinhado ao perfil dessa elite econômica. Mas a questão que fica pra gente é a seguinte: será que todo esse povo reacionário que se acostumou nos últimos anos com um demagogo como Bolsonaro, pautando o debate público exclusivamente em cima de temas moralistas, vai se engajar com esse perfil de novo? Vai ser uma tarefa difícil. O pessoal da direita hoje já não quer mais saber de enxugar o Estado, não quer saber mais desse papo de eficiência na gestão. O pessoal quer saber do quê? Quer saber de cu. Se você for fazer uma propaganda eleitoral hoje, ela tem que ter, no mínimo, um organograma de quem que vai poder usar cada banheiro no seu plano de governo. Senão, você não tem mais apelo nenhum para a direita brasileira. Então, eu acredito que a Faria Lima vai ter muita dificuldade de emplacar um nome como Tarcísio, como Romeu Zema. E, por outro lado, eu não vejo esses caras se adaptando a esse discurso moralista. Talvez o Ratinho Júnior seja um nome, mas ainda estamos muito longe de dizer que a direita tem uma alternativa viável. E até isso acontecer, é isso. Eles precisam garantir que o Bolsonaro esteja vivo politicamente e, obviamente, solto. Não só para ter uma alternativa para as próximas eleições, mas principalmente para ter um nome politicamente forte capaz de exercer essa pressão política à direita no governo Lula. Nesse sentido, eu diria até que, de certa forma, esse histórico de escândalo nas costas do Bolsonaro acaba sendo meio conveniente para ele. Porque a coisa evoluiu a tal ponto e as pessoas se acostumaram a relevar fatos tão incontestáveis que fica quase impossível você encontrar um fato político novo, grave o suficiente para você ser obrigado a prender o Bolsonaro. Aquele famoso batom na cueca. Não tem como achar isso porque já tem uns 15 batons na cueca.
né? Já tem batom, rímel, blush. Se você pegar a cueca do Bolsonaro hoje, já tem a cara do Patati Patatá inteira estampada nela. Então qualquer coisa que apareça no meio do caminho acaba sendo só mais uma coisa, por mais grave que ela seja. Por outro lado, o grande fenômeno político que criou o Bolsonaro e que eventualmente poderia dar corpo para um novo nome da direita, né, que foi o antipetismo relacionado à corrupção, também fica interditado, né? Quer dizer, obviamente, o melhor plano para a elite brasileira nesses próximos anos era jogar nos erros do Lula, né, porque qualquer escândalo de corrupção do PT seria o catalisador perfeito para fazer surgir um novo demagogo, mas com um perfil mais técnico, né, aí sim. Mas é muito sensível você apontar o dedo para as corrupções do PT com todos esses casos de corrupção escandalosos aparecendo todo santo dia. O teto de vidro fica muito evidente, então a tendência é o tema da corrupção perder protagonismo do lado da direita, pelo menos por enquanto, enquanto esses escândalos do Bolsonaro estão nas manchetes. Então a gente fica nessa situação, onde todas as peças do tabuleiro ficam meio travadas sem conseguir se movimentar. Agora, é claro que isso não significa que as coisas vão ficar assim até 2026. Né? Essas coisas devem caminhar, mas devem caminhar no ritmo dessa construção. De qualquer forma, tudo mais constante, como eu venho dizendo já desde antes da eleição, a tendência é que esse nome da direita brasileira seja assim construído. E quanto mais rápido a imagem do Bolsonaro se deteriorar, mais rápido isso tende a acontecer. O problema, como eu também venho dizendo, é que esse novo nome tende a ser pior que o Bolsonaro. A ideia não vai ser construir um nome que saiba apenas comer com talher. Eles vão querer construir um nome que como o seu salário, que como o seu imposto de renda. E aí, quando isso estiver colocado, a prisão do Bolsonaro vai ter um peso muito menor, muito menos importante do que teria hoje. O futuro que se desenha para o Brasil, como vários analistas políticos têm dito, é o presente que o Chile está enfrentando agora, por maiores que sejam os impasses na construção dessa nova liderança da direita. Todos os principais elementos que levaram o Chile para essa direção, que muita gente tem dito que vai desaguar numa constituição pior que a do Pinochet, estão evidenciados já há algum tempo aqui no Brasil. Até porque, mais uma vez, a política atual do governo Lula, de um orçamento secreto light, de um teto de gastos light, desculpa, mas não é suficiente para fazer a massa da população morrer de amores e nem jurar fidelidade a esse governo. Resultado prático, a direita brasileira tem desafios enormes para emplacar uma nova liderança, mas também não tem grandes pressas de fazer isso. O que tende a deixar o Bolsonaro nessa geladeira na antessala da cadeia por mais algum tempo. Reflexão final aqui é que esse cenário de impasses e contradições na direita, teoricamente, seria o cenário ideal para a construção de um projeto mais radical de esquerda. Porque por mais que a gente tenha um Congresso conservador, uma imprensa conservadora, o que a gente não tem nesse momento é um rosto habilitado para se contrapor a esse projeto. E isso faz uma diferença monumental, sobretudo num país personalista como o Brasil. Mas infelizmente, o que a gente vê até aqui, salvo raríssimas exceções, são lideranças na esquerda que parecem acreditar que tudo está bem, contanto que o Flávio Dino continue lacrando no Congresso. Mas isso aí já é tema para um próximo vídeo. Então faz o seguinte, Se você não quiser perder quando os próximos vídeos forem pro ar, se inscreve aqui no canal e aproveita para deixar uma sugestão de tema para a gente discutir junto, ok? Fique em paz, um abraço.